It feels like dum 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 da 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 dum 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 da 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 da. E meus pais eram muito possessivos. Bom, quando eu tinha 12 anos, eu não podia botar o pé para fora de minha casa. E eu sempre quis brincar na rua, falar com meninos, trazer meus colegas para minha casa, mas eu nunca pude. E assim, eu sou uma pessoa que conto tudo para minha mãe e tal. Então, eu gostava de um menino, e desde os 8º ano. Então, com o passar do tempo, esse menino foi evoluindo, foi ficando mais gato. E eu ficava pensando, cara, será que um dia eu vou namorar esse menino? Então, eu achei o Facebook dele, porque até então eu só tinha o Instagram, e o Instagram dele era privado, não podia mandar mensagem. E até que eu achei o Facebook dele, mandei solicitação e comecei a conversar com ele. Começamos a conversar, ele veio à minha casa e minha mãe deixou, e meu pai deixou a gente conversar, e eu fiquei tipo assim, nossa, o que tá acontecendo e tal, mas eu fiquei muito chocada mesmo. E até eu descobri que ele era parente da patroa da minha mãe. Então eu fiquei meio assim, meio chateada, porque assim, a gente era uma família pobre e ele era bastante rico. E então eu fiquei assim, será que vai dar certo? Será que não vão falar que eu tô com ele por interesse ou por algo do tipo? Mas foi ao contrário. E assim, ele me magoou muito, me usou muito. A gente namorou por uma semana. E passado uma semana, ele começou a conversar com minha prima. E minha prima dizia que era amiga dele desde o prézinho. E eu ficava pensando, desde o prézinho, eu ficava muito pensativa sobre essa tese, mas porém eu não falava nada, porque eu era uma pessoa quieta e até hoje sou. E então minha prima continuava com essa tese, conversava, ele ia na casa dela, tomava café quando os pais dela estavam lá, isso é claro, porque ela é da igreja, mas isso não muda o fato de nada. E ele ia na casa dela, até que a gente terminou. Ele terminou comigo de uma forma tão estranha, falou que não me queria mais, que não dava mais, só queria minha amizade, que ele não queria perder a minha amizade, que era muito importante pra ele, mas que ele não queria nada mais comigo, ele que se eu quisesse era relacionamento aberto e tal. Então eu fiquei pensativa. Aí ao passar do tempo, eu arrumei uma amizade. O nome da menina era Amber. Eu arrumei uma amizade com a Amber e ela conhecia bastante ele mesmo, muito, só que eu não sabia. Quando eu fiz amizade com ela, eu não sabia que ela conhecia ele. Ela morava em Campo Grande e ela conhecia ele, porque eles já estudavam juntos, estudou juntos 3 anos. Então, eu não sabia, ela começou a perguntar de mim e eu comecei a perguntar dela. Então, ela falou a história dela e eu fui contar a minha, do meu relacionamento. Eu conheço ele e se você quiser, eu posso descobrir pra você o porquê ele terminou com você. Aí eu falei assim, não parece ser uma má ideia, topei, fiquei de boa. E ela foi. E começou a conversar com ele começou a dar em cima dela. Foi a esse ponto que eu cheguei, que ele era muito galinha mesmo, porque não fazia nem 2 dias que a gente tinha terminado. E ele começou a dar em cima dela. E ele acabou soltando que terminou comigo porque estava pegando minha prima. Eu fiquei muito triste mesmo. Postei nas minhas redes sociais, talarica. Postei foto dela em todas as minhas redes sociais. Porque ela era minha melhor amiga, minha melhor prima, abaixo da minha mãe. E ela me traiu, ela me usou, porque eu acho que fiquei muito, extremamente chocada. E assim, sim, por mais que eu tenha ficado muito brava com a minha prima, muito decepcionada, eu não parei de falar com ela, o carinho não mudou, porque isso só fez me ver que aquele sonho que eu tinha de namorar aquele menino era falso e que
ele era um galinha e não valia a pena, e aquilo abriu os meus olhos. É certo que eu tô de olho bastante aberto com a minha prima agora, mas a gente conversa numa boa, a gente é numa boa, porque assim, caindo que a gente se levanta. E eu aprendi que a gente não deve confiar em todos os nossos parentes, em todas as pessoas que a gente vê. E hoje eu tenho 19 anos, tô namorando, graças a Deus eu estou quase noiva. E isso foi um grande sonho realizado, porque depois desse relacionamento aí eu não quis saber mais de homem. Eu quase virei sapatão. E não que sapatão seja algo bem ruim, bem trágico, mas ia decepcionar muitos dos meus pais, muito mesmo, porque a partir desse momento comecei a achar que homem não valia a pena e que todos eram iguais, que todos só traíam. Mas como minha mãe me levou pra igreja, e eu comecei a perspectiva de que não era daquele jeito que eu pensava, então eu conheci um baterista. E ele era muito diferente, eu via nele que ele era muito diferente, ele era uma pessoa muito meiga. Então a gente começou a conversar e vai fazer 3 anos que a gente namora e estamos com planos de casar. E essa foi a minha história. Bom, gente, lembrando que essa não é a minha história, essa é a história da Carol, gente. Eu não vou falar onde ela mora, nem quem é ela, porque ela falou assim, Sai, eu quero que você conta a minha história do seu jeitinho, mas não fala quem sou eu, porque... só não quero que fala quem sou eu. Ela não soube explicar porquê, mas essa não foi a minha história, foi a história da Carol. Foi uma história bastante emocionante e um pouco realista, porque não é em todas as pessoas que a gente pode confiar ultimamente. E eu achei muito interessante, muito linda a história dela, eu gostei bastante. Se você quer que eu conte a sua história também aqui, é só você ir lá no Instagram, que o arroba vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, ou lá no Stories do Facebook, e me mandar a sua historinha. Se você quiser que eu fale o seu nome, que eu fale a sua idade, é só você me mandar lá, que eu vou estar contando aqui pra vocês. Esse é um quadro novo que a gente tá abrindo aqui no canal, 2 histórias por semana, a gente vai tentar trazer. Eu espero que vocês gostem desse quadro, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa história linda, que eu achei extremamente linda mesmo. Se você tem história, gente, uma história que você fala assim, quero contar, só você me mandar que eu vou estar contando com muito amor e carinho, porque, olha, eu amo contar história. Pra quem me conhece na língua portuguesa sabe que eu amo escrever história e contar história. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like. Poxa, gente, é só você clicar no botãozinho que se inscrever-se e deixar o seu like, que já vai estar me ajudando muito. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!